palavra terapia, ela vem do grego terapeia e o verbo terapeu, que significa prestar cuidados médicos, tratar, né? Terapia. E a palavra holístico foi criada a partir do termo holos, que em grego significa o todo, o inteiro. O holista, ele busca compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. Então, a terapia holística ela é um conjunto de terapias que visam a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, né? Alívio de sintomas e curas através do cuidado integral do ser humano. Então, o terapeuta holístico ele não vai olhar só a pessoa chegar lá e diz, eu tô com um problema no meu estômago, eu não vou lá só avaliar o estômago da pessoa. Ei, vamos lá, de quando começou esse problema? A gente vai avaliar todo um contexto, todo um histórico familiar, quando que começou, por que começou, né? Diferente de um gastro, você vai no gastro, aí ele vai chegar e vai dizer, não, toma aqui, você vai fazer uma endoscopia, você vai fazer um ultrassom, né? A medicina ela é bem assim, né? Vai lá, já passa o exame diretamente para aquela região, né? Então, essa é a diferença, tá, gente? E seus componentes, em sua maioria, têm berço na medicina oriental e trazem consigo uma mistura entre o conhecimento prático e científico, tá? E baseiam-se principalmente em métodos de relaxamento, alívio de pontos gatilhos, manipulação de energia e mudanças nos hábitos de vida, né? E quando unidos ao tratamento tradicional, aí, gente, aí sim, fica perfeito, né? Mostram fortes benefícios e vantagem para os clientes. Vocês sabiam disso? Né? Vou dar alguns exemplos de terapias holísticas que temos disponíveis hoje, tá? Hoje a gente tem, por exemplo, a acupuntura, o reiki, terapia com florais, yoga, shiatsu, cromoterapia, theta healing, constelação familiar, astrologia, tarô, cartomancia. Eita, Cássia, é sério isso também? Pois é, gente. Cássia, você tá me falando que a astrologia, tarô e cartomancia são terapias holísticas? Sim! E são terapias usadas, há milênios. Os grandes reis da antiguidade usavam já a astrologia. Olha aí, a Mônica. Sim! Pois é, Mônica, isso aí. E os grandes reis da antiguidade já usavam dos conhecimentos astrólogos, gente. E aí eu vou explicar, vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem o porquê, né? A astrologia, por exemplo, ela é completamente baseada na observação das estrelas e fatos históricos, gente. É porque na época a Igreja Católica, ela queria tomar conta de tudo, ela queria manipular. Então elas demonizaram mesmo essas artes, entenderam? Então, assim, assim como a previsão do tempo, né, a astrologia ela nos traz perspectivas energéticas do momento e o que mais tem probabilidade de acontecer. Então, eles começaram a observar, quando a Lua ela está na constelação de Leão, acontece isso. Quando a Lua ela está na constelação de Câncer, acontece tal coisa. Mas quando o Sol entra naquela constelação... Então, eles começaram a observar esses fatos e viam o que acontecia no momento, né? E assim como a previsão do tempo, né? Diz assim, vai chover amanhã. Gente, às vezes chove amanhã. Nem sempre chove, né? Não sempre chove. E a astrologia é da mesma forma. Mas, vamos combinar. Se estão dizendo que vai chover amanhã, custa levar um guarda-chuva, né? Então, se a astrologia está falando que a gente está passando por um momento turbulento, por um momento onde... as coisas estão ficando assim complicadas, você vai lá, sabe, momento de ter brigas, por exemplo, né? Risco de discussões. Você vai lá conversar com o boy naquele período, tem uma DR, você não vai fazer isso, né, gente? Porque o risco de romper é grande, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Aí, por exemplo, da cartomancia e o tarô, né? Eles fazem apenas leitura energética, gente. Não é nada mais do que isso. É porque, como eu falei, demonizaram isso, porque faz isso, e porque faz aquilo, outro. Não, gente. Tarô e cartomancia nada mais é do que uma leitura do seu campo energético, onde vão observar com seus pensamentos, sentimentos e emoções o que você vai atrair para sua vida, né? Enfim, não é nada, né? Aquilo que foi mostrado nas cartas, Cássia vai ficar para sempre. Não, tudo aquilo pode ser alterado. Justamente você tem total livre-arbítrio para mudar aquilo que foi visto. E então, gente, o que não é terapia holística?
Terapia holística não tem vínculo religioso, ou seja, não confunda espiritualidade com religião, tá, gente? A espiritualidade, ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, aquilo que a gente é além do que a gente pode ver, é a fé, né? O acreditar naquilo que pode acontecer. Já dizia na palavra, né? Na palavra já está escrito para a gente ter fé. A fé é o quê? Aquilo que a gente ainda não viu, acreditar naquilo que ainda não aconteceu, né? E aí a espiritualidade é procurar um sentido de conexão com algo maior do que si próprio, tá? E uma religião, ela pode sim ter espiritualidade. Até mesmo um ateu pode ter espiritualidade. Então, gente, entendam, as terapias holísticas, elas são laicas, elas não são conectadas com religião, tá? E outra coisa, o que não é terapia holística, Cássia? Terapia holística não promete milagres. Ela vai te ajudar a superar desafios, tá? Mas lembre-se de que a responsabilidade da caminhada é inteiramente sua. O terapeuta é apenas o guia no seu processo, gente. A gente vai apenas pegar na sua mão e te ajudar a passar por aquele processo, né? Como se você estivesse realmente subindo uma montanha. Eu vou ali junto com você te dando força, mas se você não caminhar, a gente não consegue andar juntos, tá? O que mais? A terapia holística, ela não descarta outras formas de tratamento. Pelo contrário, se algum terapeuta te atender e falar que você não precisa mais tomar remédios, medicação, ou não precisa mais fazer terapia tradicional com psicólogo, fuja para as colinas. Fuja para as colinas. O terapeuta holístico, ele deve trabalhar em conjunto com os médicos, em conjunto com os psicólogos, gente. É uma equipe. Lembra lá da história? Né? Foi separado lá na história, então a terapia holística ela vem para realmente unificar. A gente tem que trabalhar em parceria com eles, tá? Até para poder ter um resultado mais, né, melhor resultado, né? Então, a terapia holística ela é apenas para pessoas zens, místicas e positivas. Que mentira! Nada disso. Ela deve ser acessível para todos. Ela deve e é acessível a todos, tá? E muito cuidado, gente, ao buscar profissionais sem formação e com resultados duvidosos, tá? Sempre investiguem antes o profissional, observem se ele é vinculado a algum órgão de regulamentação e, por favor, busquem referências e evidências dos seus resultados, tá, gente? Então, assim, busquem indicações, fiquem atentos em relação a isso, porque, né, a gente sabe que hoje em dia o que tem de picareta aí no mercado não é brinquedo, né?